Agora, Vera, o Senado, que discute uma das propostas de mudanças tributárias, também é palco de inúmeras discussões de interesse do governo e de grande repercussão política agora no segundo semestre. E a grande pergunta é, será que a vida do governo no Senado será mais tranquila do que na Câmara, Vera Magalhães? Olha, essa é a pergunta que o governo gostaria de responder, mesmo porque se na Câmara a tramitação era de uma reforma importantíssima, como a da Previdência, no Senado, além dela, tem outras pautas que são de interesse mais político, de interesse até pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Acabou acontecendo de afunilar tudo no Senado nesse segundo semestre. A casa teve um início de ano em que ela atraiu as atenções do país, virou um holofote com a escolha do presidente, do Senado. Foi aquele espetáculo que todos nós assistimos, que a Jovem Pan noticiou sábado adentro, some, aparece voto a mais, some a pasta, Cátia Abreu rouba a pasta, o Davi Alcolumbre se postando em cima da mesa e se recusando a descer, vencendo e finalmente Renan Calheiros, etc., aquela comoção nas redes sociais, e depois passou um primeiro semestre meio pianinho ali, sem muito protagonismo. Isso se inverte agora nesse semestre, porque além da reforma da Previdência e de uma das propostas de reforma tributária que está lá também, teve essa questão da cessão onerosa, portanto, do Pacto Federativo, começa a discutir a indicação do novo Procurador-Geral da República, que foi também algo que suscitou muita comoção na sociedade, e pela frente deve vir a indicação do Eduardo Bolsonaro. Além disso, tem a questão da CPI da Lava Toga, que está dividindo a base aliada, dividindo principalmente o PSL dos Bolsonaro, porque a maioria da bancada assinou pela sua criação, mas Flávio Bolsonaro não só não assinou, como trabalha pela retirada de assinaturas do requerimento de criação dessa CPI, que é para investigar o judiciário. Então, todos os olhos, nesse momento, estão voltados para o Senado. A posição do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que era de independência em relação ao governo e muita proximidade com o Rodrigo Maia no início do ano, está se alterando um pouquinho. Ele tem se aproximado do Palácio, indicou aliados seus para o CAD, que é um órgão importante do Ministério da Economia, e agora é uma peça fundamental para algumas dessas pautas. Deve ser ele a definir o ritmo da indicação de Eduardo Bolsonaro, vai sentir o pulso para ver se já existe uma maioria segura, capaz de aprovar o nome do filho do presidente para a Embaixada do Brasil em Washington. Também deverá ser ele a conduzir as costuras para a indicação do Augusto Aras à PGR, a data da sabatina, melhor momento para colocar no Senado, e tem sido o grande capitão da retirada de assinaturas da CPI da Lava Toga, aí em concordância com o presidente do Supremo, José Antônio Dias Toffoli. Então, o Senado ganha protagonismo nesse semestre, também lá o governo não tem uma maioria formal constituída, mas deve ter aí a vantagem de ver algumas dessas suas pautas prevalecerem. A reforma da Previdência não deve ter um caminho difícil na casa, e mesmo a indicação de Eduardo Bolsonaro, que é controversa, pelo que eu ouço, pelo que eu apuro, pelos senadores de vários partidos com os quais eu converso, Thiago, deve ter uma maioria, se não folgada, mas pelo menos suficiente para fazer com que ele passe e seja aprovado para ir para Washington. Acompanhar as costuras no Congresso Nacional. Vera Magalhães, bom dia de trabalho para você, estaremos te acompanhando. Até mais tarde. Um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde, Thiago.